Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Samurai Usha, o canal oficial do Karatê de Combate, e no vídeo de hoje vamos falar sobre os segredos do sparring, o que está por trás do Kumite no Karatê de Combate, como que a gente faz, qual que é a linha de raciocínio que torna possível a gente treinar durante longos períodos, todo treino, fazer sparring todo treino e não se machucar. E o melhor, pessoal, aumentar a velocidade da sua curva de aprendizado, você vai aprender bem mais rápido a lutar. Então, pessoal, fica aí até o final que vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, quem conhece o Karatê de Combate sabe que o sparring, o Kumite, é um dos pilares da nossa escola e a gente dá muita atenção para isso. Só que para que isso aconteça, a gente tem que pensar em algumas coisas para que a gente consiga ter essa bola rolando, né, o tempo todo, conseguir fazer 30, 40 minutos de sparring sem lesionar, né, e aumentando a velocidade de aprendizado, porque na nossa escola a gente acredita que o sparring são horas de voo, né? Você aprender a lutar são horas de voo. Então, quanto mais você está ali na pista de corrida, quanto mais você está ali em campo, mais rápido você vai aprender a lidar com tudo aquilo que o sparring tem a oferecer. Porque você pode aprender muita técnica fora do sparring, mas é dentro do sparring que você vai trabalhar valências como tempo de reação e controle de distância, que são, ao meu ver, as mais importantes. E você só aprende no sparring. Então, quanto mais você estiver fazendo sparring, quanto mais tempo você fizer sparring, melhor. Uma coisa que a gente prima muito no Karatê de Combate é o volume de golpes, né? Como que a gente faz para balancear esse volume de golpes, para calibrar esse volume de golpes. A gente costuma dizer o seguinte, a gente joga o volume de golpes lá em cima e joga a força lá embaixo, tá? Por quê? Porque aí você consegue desferir muitos golpes. Nesse desferir muitos golpes, o seu adversário consegue ter vários estímulos, esquivar, defender, bloquear, evadir, sem que ele tenha medo, sem que ele fique fugindo do golpe, ou seja, ele vai ter muito mais estímulo e ele vai te atacar, e ele vai atacar você também várias vezes, então você também vai ter muito mais estímulos. Então, quanto mais vezes o seu cérebro contar quantos golpes estão vindo em sua direção, mais rápido ele vai ficar, o tempo de reação vai diminuir, né? Você vai conseguir mexer mais rápido e você vai também melhorar o seu controle da distância toda vez que você fizer cálculo. Então a gente tem como princípio que o volume de golpes vai ser a melhor forma de você começar a achar esse tempo de reação para bater, tempo de reação para esquivar, tempo de reação para bloquear, tempo de reação para evadir, tempo de reação para atacar. Então o tempo de reação está presente em tudo e é só no sparring que você vai conseguir isso. E tem vários benefícios, pessoal, em você diminuir o volume, diminuir a força e aumentar o volume. Você dá confiança para o seu parceiro de treino. Ele confia em você porque ele sabe que ele pode tentar coisas novas, que ele pode arriscar coisas novas, que ele sabe que se ele cometer um erro, ele não vai ser extremamente punido. Então, assim, ele começa a conseguir treinar melhor, conseguir treinar mais solto e ver pelos seus próprios olhos que ele não é de vidro, né? Que ele não vai quebrar com qualquer soco, mas para isso ele precisa desensibilizar o cérebro dele. Ele precisa estar no campo de batalha, ele precisa estar em combate o tempo inteiro, que aí com o tempo ele vai ganhando confiança, porque ele sabe, porque como ele está no campo de batalha há muito tempo, ele vai ganhando confiança, ele sabe que ele não vai quebrar, ele sabe que ele não é de vidro, e pelo fato dele confiar no colega de treino dele, ele vai conseguir fazer isso acontecer muito mais rápido. É claro, pessoal, isso tem que fazer parte da cultura da escola. Não adianta uma pessoa querer fazer do jeito certo e o cara ficar lá esperando um momento para atacar, para aplicar um golpe com força, para tentar liquidar o oponente dele. Se ele não tiver no mesmo espírito, né, de treino, se ele não tiver na mesma linha de conduta, se ele não entender como que funciona a comunidade dele, como que funciona a cultura da escola, nada disso vai acontecer. Então, antes disso tudo, a pessoa tem que estar ciente de como funciona a cultura da escola. Outra coisa que aparece também, pessoal, quando você consegue calibrar os movimentos, quando você consegue fazer esse sparring mais solto, a pessoa consegue criar mais. Porque quando ela está muito tensa, derrama muito
A adrenalina, ela começa a entrar em modo de luta ou fuga e muitas vezes ela paralisa, tá? Então ela não consegue se soltar, ela fica fugindo e espera o sparring acabar. Se isso acontece, a pessoa consegue aumentar a criatividade dela. É o que muitos chamam de play serious, né? Que é você tá jogando, mas você tá jogando sério. Mas é um jogo, tem que ser divertido, não pode ser tenso, não pode ser aquela coisa que tipo, o cara fala, nossa, hoje eu não vou nem treinar, ou então hoje eu vou fazer só hoje eu só vou treinar com aquele cara ali que é mais fraco, vou correr do cara mais forte, e aí acaba que a pessoa não treina. Então, quando acontece isso, a pessoa consegue soltar o jogo, soltar a criatividade, e já está provado pela ciência que quando você está se divertindo, entre aspas, quando você está curtindo o processo, você se torna mais criativo. E aí, meu amigo, você se tornando mais criativo, com certeza você vai aprender a lutar mais rápido. Uma coisa que a gente faz sempre no karatê de combate também é dividir os tipos de sparring. Tem vezes que a gente faz sparring só de trocação, só até mil asa, valendo clinch, e se clinchar depois separa, tá? Tem vezes que a gente faz clinchando e deixa clinchado também, não separa só quando terminar o tempo, ou seja, até mil asa com clinch, mas não vale quedar. Tem vezes que a gente faz até mil asa com clinch, valendo quedar, mas se quedar, levanta. Tem vezes que a gente faz até mil asa, né, trocação, com clinch, com queda, e se cair no chão, meu amigo, se vira. Se você não souber levantar, você vai ficar passando um sufoco lá até o round acabar. Então a gente sempre faz isso para tirar os nossos alunos, os nossos praticantes da zona de conforto. Às vezes o cara já veio do jiu-jitsu e a única coisa que ele quer fazer é abafar a luta e entrar e botar para baixo, sendo que aí ele passa a não querer aprender a trocação. E a gente sabe, pessoal, toda luta começa em pé e é importante você conseguir usar seus socos e chutes, suas joelhadas em prol ou de manter a distância ou de agarrar. Então, a gente pensando nisso, a gente consegue fazer com que o cara que gosta de só luta agarrada consiga aprender. A gente fala com ele assim, agora vai ser só trocação, agora vai ser só até mil asa, não pode quedar. O cara é obrigado a melhorar ali. Ou o striker que fica só fugindo, a gente fala, galera, vamos começar agora clinchado. Tá? Esse round nós vamos começar clinchado. Você tem que sair do clinch, você tem que desvencilhar do clinch para você voltar para a luta em pé. Se você não for capaz de fazer isso, o cara vai ficar no clinch te punindo ou vai te botar para baixo e levar para um lugar onde você não é a sua zona de conforto, não é só a zona de potência. Tá? Então isso é importante para que o aluno tenha todos os tipos de vivência. E quando a gente falar, beleza, pessoal, tá valendo, comitê completo agora, vale tudo, o cara já está sabendo, pelo menos, se virar em todo tipo de situação. E para isso, pessoal, a gente usa equipamentos diferentes. A gente vai estar sempre usando uma caneleira, tá? Uma coquilha e um protetor bucal. Mas a luva vai variar. A gente pode usar a luva de MMA de treino, não é a luva de MMA padrão, e a gente pode usar também a luva de boxe. Quando a gente vai fazer um sparring que a gente quer dar ênfase na trocação, que a pessoa vai que a pessoa quer melhorar a mão dela, quer afiar a mão dela, a gente usa a luva de boxe, porque é uma luva mais macia, que causa menos dano e a pessoa consegue jogar os golpes dela com mais tranquilidade, tá? Então a gente usa esse tipo de luva quando a gente quer focar no até mil asa, quando a gente quer focar na trocação, quando a gente quer focar na luta em pé. E a gente usa a luva de MMA de treino quando a gente vai fazer um treino mais híbrido, seja valendo clinch, seja valendo queda e sempre, galera, que vale solo, é interessante você usar essa luva que te permite agarrar o oponente para que você possa fazer o controle posicional, né, se você tiver caído por cima, para que você possa se posicionar adequadamente se você tiver caído por baixo, para que você possa lançar os golpes traumáticos, seja por cima ou seja por baixo, para que você possa fazer uma levantada técnica, uma fuga de quadril da forma correta. E também, pessoal, que você possa usar as finalizações, seja por baixo ou seja por cima do seu oponente. Uma coisa também que a gente procura, pessoal, como o karatê de combate é uma arte marcial mais híbrida, a gente procura uma caneleira mais híbrida também, que ela não seja tão grossa, né, para uma luta para uma modalidade de ringue, nem tão fina. Então, para que você consiga também fazer
uma parte ali da luta de solo sem te atrapalhar tanto, né? Porque, claro, a caneleira vai atrapalhar, mas se é uma luta, se é um combate híbrido, se é um combate que vale chão, vale queda e vale trocação, tem que ter um equipamento híbrido. E é claro, cara, pessoal, sempre um equipamento vai ajudar ou piorar uma valência do combate. Então, como a gente está treinando e a gente precisa não machucar, é sempre interessante a gente estar bem equipado. E uma reflexão, pessoal, que eu acho de suma importância é como está a sua cabeça quando você chega para treinar. Tá? Muitas vezes a gente chega para treinar, a gente fica economizando treino para chegar no sparring e conseguir render mais, conseguir vencer o seu colega. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: não economiza durante o treino, não economiza durante o Kihon, não economiza durante o 2-a-2, se entrega no Kihon, se entrega no 2-a-2, se entrega no aquecimento, porque quanto mais você fizer isso, você vai chegar no sparring já mais cansado e você vai subir de nível, porque você vai estar sempre indo até o seu limite, você não vai ficar economizando para chegar no sparring e conseguir sobrepujar o seu colega. E quando você não economiza do início ao fim do treino, com o passar do tempo você vai se tornando uma outra pessoa, você vai tendo um gás muito melhor, um condicionamento físico melhor, tanto cardiovascular quanto muscular, e você vai se tornando um lutador cada vez melhor. E com o passar do tempo, aquele cara que está sempre lá assim, eu vou economizar, vai ficando para trás, porque você vai virando uma máquina de gás, uma máquina de conseguir lutar sem cansar, seu preparo vai ficando gigantesco e daqui a pouco, meu amigo, aquele cara que tá lá enrolando, ele não vai conseguir chegar nem perto do que você tá conseguindo. Uma outra coisa interessante também, pessoal, na mentalidade é você entrar com a cabeça de melhorar, entrar com a cabeça de aprender. Muitas vezes a gente entra com a cabeça de ganhar. E você pode ter ganhado do seu oponente, mas ter perdido. Por quê? Você ganhou do oponente, mas não aprendeu nada com aquilo. Então, para mim, você perdeu. Agora, você pode também perder para o seu oponente, tentando coisas novas, tentando melhorar, e você ganhar, porque você perdeu para o seu oponente, mas você melhorou, você saiu melhor do que você entrou. Então, a gente tem que pensar o seguinte: hoje, nesse treino, eu saí melhor ou pior do que eu entrei, ou igual ao que eu entrei? A gente tem que sair melhor. Se você chegar no final do treino e falar assim, eu saí melhor hoje, eu tô saindo melhor do que eu entrei no treino de hoje, você venceu. Então, pessoal, a cabeça não deve ser no agora. É uma corrida longa, tá? É um jogo da vida. Você vai ganhando conforme você tem a mentalidade de melhorar, tá? Filosofia Kaizen, que fez o Japão reconstruir das ruínas em tempo recorde, né? A filosofia Kaizen fala: hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, 1% melhor a cada dia.